Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Respirar o ar da zona rural do interior do estado de São Paulo pode ser mais perigoso do que na capital paulista, é o que revela uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. Os jovens estão reduzindo o consumo de algumas drogas, álcool e os cigarros tradicionais, mas o número de usuários dos cigarros eletrônicos dobrou nos últimos 5 anos. E ainda, médicos brasileiros criaram um tratamento para jovens e adultos dependentes de telas, buscando reduzir o uso excessivo. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando de uma das primeiras coisas que uma pessoa desempregada faz para encontrar uma vaga no mercado de trabalho, que é escrever um currículo. O problema é que alguns exageram nas habilidades, dizendo, por exemplo, que são fluentes em inglês, e a maioria garante que não mentiu até a hora em que a entrevista começa com outro idioma. Um número significativo de profissionais admite alterar ou exagerar informações no currículo na tentativa de aumentar as chances de conseguir uma vaga de emprego. Levantamento realizado pela Robert Half, empresa de soluções em recursos humanos, com 774 profissionais no Brasil, mostra que 58% dos recrutadores já eliminaram candidatos logo nas etapas iniciais do processo seletivo, ao identificar inconsistências nas informações apresentadas. Entre as distorções mais frequentes estão o exagero em habilidades técnicas e o nível de domínio de idiomas. Em muitos casos, candidatos afirmam ter conhecimento avançado em ferramentas ou softwares, mas não conseguem comprovar essa experiência durante testes ou entrevistas. Situação semelhante ocorre com línguas estrangeiras, quando o nível informado no currículo não se confirma em uma simples conversa, especialmente em vagas que exigem fluência. Apesar dessas ocorrências, a maioria dos profissionais afirma agir com transparência. Segundo o estudo, 74% dizem nunca ter omitido ou alterado dados nos currículos. Ainda assim, 15% admitem ter feito algum tipo de ajuste nas informações e 10% afirmam que já consideraram essa possibilidade, geralmente motivados pela pressão de um mercado de trabalho competitivo, pela urgência de recolocação ou pelo receio de que lacunas na carreira prejudiquem a avaliação dos recrutadores. O uso da internet por crianças e adolescentes ganha novas regras no Brasil. O chamado ECA Digital traz mudanças importantes para escolas, famílias e plataformas. A internet faz parte da rotina de crianças e adolescentes, mas com o aumento dos riscos no ambiente digital, surge a necessidade de mais proteção. O ECA Digital atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para a realidade online. Entre as mudanças estão novas responsabilidades para empresas e mais garantias de segurança para os menores. O primeiro ponto, o mais importante talvez da mudança do ECA Digital, é a inclusão da fiscalização do ambiente digital para crianças e adolescentes. O que antes nós tínhamos uma terra sem lei, hoje existem regras bem claras para a fiscalização desses conteúdos a que as crianças e os adolescentes estão inseridos. Os pais têm um papel importante nesse contexto. São eles quem educam as crianças e estipulam os limites de uso dentro de casa. Os pais, como sempre, eles têm o dever de fiscalização. Então, monitorar, sempre estar acompanhando qual o conteúdo que os filhos estão tendo acesso. Até porque, para ter acesso a determinados conteúdos digitais, os pais precisam estar supervisionando, incluindo inclusive senhas e comprovação de que um adulto está supervisionando esse conteúdo infantil. O alerta agora também se estende ao ambiente digital. Com o avanço da tecnologia e novas possibilidades, se torna indiscutível o monitoramento e a proteção de crianças e adolescentes na internet. Essencial, o mais importante, elas vão estar num ambiente digital e online seguro, ou pelo menos com uma fiscalização desses conteúdos. Então a lei traz essas inovações para coibir bullying, uso excessivo de redes sociais e todas as questões que às vezes um adulto não tem ciência de que a internet pode expor a uma criança ou adolescente.
O objetivo é garantir que crianças e adolescentes possam usar a internet com mais segurança, uma responsabilidade que é de todos, família, escola e sociedade. O Brasil registra um avanço importante na educação básica. Dados do Ministério da Educação mostram que 66% das crianças terminaram o segundo ano do ensino fundamental alfabetizadas. O índice supera a meta de 64% prevista pelo governo federal e sinaliza uma recuperação consistente após o impacto da pandemia. Esse resultado é fruto do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que une União, estados e municípios no investimento em formação de professores e material didático. Em Brasília, 18 estados receberam o selo Alfabetização pelo esforço em reduzir as desigualdades regionais e melhorar o aprendizado em áreas mais vulneráveis. Apesar do otimismo, o desafio continua. O governo agora foca nos 34% de alunos que ainda enfrentam dificuldades de leitura e escrita. A estratégia para os próximos meses inclui o reforço dos cantinhos da leitura e o monitoramento mais próximo de cada estudante. O objetivo é ambicioso: garantir que até o fim desta década, 100% das crianças brasileiras saibam ler e escrever com fluência na idade certa. 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos afirmaram que se sente triste sempre ou na maioria das vezes, de acordo com uma pesquisa nacional de saúde do escolar divulgada pelo IBGE. Uma proporção semelhante dos adolescentes também revelou que já teve vontade de se machucar de propósito. O IBGE entrevistou 118.099 adolescentes que frequentavam 4.167 escolas públicas e privadas de todo o Brasil em 2024, e a amostra é considerada representativa do universo de estudantes do país. O quadro preocupante sobre a saúde mental dessa população inclui ainda 42,9% dos alunos que responderam que se sentem irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa, e 18,5% que pensam sempre, ou na maioria das vezes, que a vida não vale a pena ser vivida. De acordo com o Ministério da Saúde, é muito importante conversar com alguém de confiança e não hesitar em pedir ajuda, inclusive para buscar serviços de saúde. Serviços de saúde que podem ser procurados para atendimento: Centros de Atenção Psicossocial e Unidades Básicas de Saúde, UPA, 24 horas, SAMU 192, Pronto Socorro, hospitais, Centro de Valorização da Vida com ligação gratuita no 188. Apesar da gravidade dos números, menos da metade dos alunos frequentavam uma escola que oferecia algum tipo de suporte psicológico, proporção que sobe para 58,2% na rede privada e cai para 45,8% na pública. A presença de profissional de saúde mental no quadro de funcionários da escola era ainda mais rara, sendo disponível a apenas 34,1% dos estudantes. Durante o passeio no Pantanal do Mato Grosso do Sul, turistas filmaram uma briga entre onças pintadas. Confira na reportagem. Vídeos de uma briga de família têm chamado a atenção nas redes sociais, mas dessa vez os envolvidos são uma família de onças pintadas. Turistas que visitavam o Pantanal de Mato Grosso do Sul registraram em 2 vídeos diferentes as onças pintadas Pipa e Araci brigando em cima de uma árvore. A disputa foi flagrada durante um passeio na fazenda Caimã, em Miranda, e terminou dentro de um rio. Segundo os guias do local, o comportamento é natural e comum entre a espécie. Ali havia uma carcaça de um animal que uma das onças havia predado. Quando a Pipa, que é a onça mais jovem, tentou se aproximar para se alimentar, a Araci, a onça mais velha e possível dona da carcaça, decidiu defender a comida. As imagens foram gravadas por um casal de turistas da Lituânia, acompanhados pelos guias. O episódio ocorreu em 2 momentos. Primeiro, os pesquisadores viram um macho caxé caminhando pela área, seguido por Jaci. Eles já sabiam que a Araci estava por perto com um filhote próximo a uma carcaça. Depois, a equipe encontrou Pipa no alto de uma árvore e, pouco tempo depois, ela foi até o local onde estava a Araci e Mocorra. O filhote também subiu no tronco, o que aumentou a tensão.
Do alto da árvore, Pipa começou a agir de forma defensiva e instantes depois Aracy subiu para proteger o filhote. As duas brigaram e acabaram caindo da árvore. A disputa terminou em um rio próximo. Apesar da tensão, os animais são da mesma família. Aracy é mãe de Jaci e avó de Pipa. Mocorra também é filho dela, mas de outra ninhada. A cena aconteceu cerca de 20 metros do carro e impressionou os visitantes. Segundo os guias, com a habituação, as onças passaram a ver o carro como elemento natural da paisagem. Assim, elas mantêm o comportamento natural e ignoram a presença humana. Os bombeiros do Rio Grande do Sul tiveram uma missão especial: resgatar um grupo de patins que caiu em um bueiro depois de se perderem da mãe. Acompanhe. O resgate exigiu que uma bombeira entrasse em um bueiro para retirar um grupo de filhotes de pato que havia caído no vão. Foi na tarde de domingo, na BR-386, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. As aves seguiam com a mãe quando acabaram se perdendo e caíram no bueiro. Motoristas que passavam pelo local perceberam a movimentação e acionaram o corpo de bombeiros. Durante o resgate, o trânsito precisou ser interrompido por alguns minutos até que todos os 10 patinhos pudessem ser salvos. Depois da retirada, eles foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Até agora, não se sabe onde está a mãe dos filhotes. O peixe pintado, que está ameaçado de extinção, pode fazer parte de um plano internacional de proteção. Especialistas ambientais e representantes do governo brasileiro apresentaram ontem a proposta de inclusão do peixe pintado em um plano internacional de conservação da espécie ameaçada de extinção. O encontro ocorreu durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens, realizada em Campo Grande. A medida busca ampliar a cooperação entre países da América do Sul e estruturar um plano de conservação que garanta a sobrevivência da espécie, considerada ameaçada de extinção no Brasil desde 2022. O objetivo do país é que o reconhecimento internacional fortaleça ações coordenadas entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, regiões onde o pintado ocorre naturalmente. Segundo especialistas, por se tratar de uma espécie migratória de água doce, a conservação depende de estratégias conjuntas que ultrapassem fronteiras. Segundo o ICMBio, o declínio das populações do pintado está relacionado principalmente à fragmentação dos rios, provocadas por barragens e alterações no regime natural das águas. Essas estruturas interrompem rotas migratórias essenciais para o ciclo de vida do peixe, incluindo a subida dos adultos para a reprodução e o deslocamento de ovos e larvas ao longo dos rios. Além disso, a regulação artificial do fluxo reduz o ciclo natural de cheias e secas. Por isso, o processo é fundamental para a manutenção dos habitats de desova e desenvolvimento dos juvenis. O pintado exerce papel fundamental nos ecossistemas aquáticos, como predador de topo de cadeia, que funciona como indicador de saúde ambiental dos rios, e áreas úmidas, como o Pantanal. A construção de barragens, a poluição da água e de projetos que alteram a dinâmica hidrológica de grandes bacias podem comprometer o ciclo migratório da espécie e de outros peixes que realizam a piracema. Outro fator considerado crítico é a hibridização entre espécies do gênero Pseudoplaticostoma, comum em sistemas de aquicultura. Esse processo pode causar erosão genética e comprometer populações naturais do pintado. A pesca também aparece como pressão adicional sobre a espécie, especialmente em bacias onde já foram observados maiores declínios, como no Alto Paraná e no Rio São Francisco. A facilidade que os aplicativos oferecem para pagar uma conta, fazer uma transferência, um investimento e até conseguir um empréstimo tem um efeito contrário. E quem paga neste caso são os bancários. Nos últimos 10 anos, foram fechadas quase 40% das agências que existiam no país. O Brasil registrou uma redução expressiva no número de agências bancárias na última década. Em 10 anos, a quantidade desses estabelecimentos caiu cerca de 37%, totalizando pouco mais de 14 mil unidades em funcionamento. O movimento acompanha o avanço das tecnologias digitais e estratégias das instituições financeiras para reduzir custos operacionais. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com base em dados do Banco Central do Brasil,
aponta que, desde 2015, ao menos 638 municípios deixaram de contar com agências bancárias. Atualmente, 2.649 cidades estão sem esse tipo de atendimento, o que representa quase metade do total de municípios do país e impacta cerca de 9% da população brasileira. O fechamento das unidades físicas se intensificou principalmente durante a pandemia de Covid-19 e com a popularização do sistema de pagamentos instantâneos, o Pix. Nesse período, quase 6.000 agências tradicionais foram encerradas, enquanto os bancos passaram a investir em canais digitais, atendimento remoto e novos modelos de unidades, voltados mais para a consultoria financeira. Especialistas avaliam que a digitalização do setor é uma tendência irreversível, mas alertam para os desafios de inclusão. Parte da população, especialmente idosos, ainda enfrenta dificuldades no uso de aplicativos e serviços online. Além disso, a redução no número de agências tem provocado sobrecarga nas unidades restantes, com registro de filas e maior demanda por atendimento presencial em determinados períodos. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as instituições estão adaptando suas estruturas ao comportamento dos clientes, que priorizam os canais digitais, responsáveis por cerca de 75% das transações em 2024. Ainda assim, serviços mais complexos, como contratação de crédito e investimentos, continuam levando parte dos consumidores às agências, seja pela necessidade de orientação especializada ou pelo receio de fraudes em operações de maior valor. Os peixes de água doce estão enfrentando cada vez mais problemas para migrar de rios em busca de alimento e procriação. Além da poluição, o que está prejudicando quase 80% das espécies é a construção de barragens e hidrelétricas, comprometendo a pesca, a segurança alimentar e o equilíbrio. O diagnóstico faz parte da avaliação global de peixes migratórios de água doce, apresentada durante a COP15 da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias no Brasil. O estudo identifica 325 espécies que precisam de medidas coordenadas entre países para evitar novos colapsos. A lista de áreas prioritárias reforça que a crise não é localizada. Além da Amazônia, o estudo destaca a bacia do Prata-Paraná, ao lado de sistemas como Danúbio, Mekong, Nilo e Ganges-Brahmaputra, como regiões que exigem ação coordenada entre países. Esse recorte aproxima o relatório da realidade sul-matogrossense. A Bacia do Prata engloba rios como o Paraguai, que atravessa o Pantanal, e o Paraná, que marca a divisa leste do Mato Grosso do Sul. Embora o documento não cite o estado nominalmente, o enquadramento coloca a região dentro de um sistema considerado crítico em escala global. A explicação para o colapso é conhecida, mas persistente. O relatório aponta declínios impulsionados por barragens, fragmentação de habitats, poluição, pesca excessiva e mudanças climáticas. Esses fatores interrompem rotas migratórias e impedem que os peixes completem ciclos essenciais de reprodução e alimentação. O estudo também corrige uma lógica que ainda domina políticas ambientais. A proteção dessas espécies depende de gerir os rios como sistemas conectados e não como trechos isolados por fronteiras nacionais. Essa mudança é considerada central porque mais de 250 rios e lagos do mundo cruzam países e cerca de 47% da superfície terrestre está inserida em bacias compartilhadas. Sem coordenação entre governos, medidas locais tendem a perder efeito. De acordo com o órgão, apesar da gravidade, a crise ainda é pouco visível. O relatório aponta que populações de animais de água doce estão diminuindo mais rapidamente do que as de ambientes terrestres e marinhos, mas recebem menos atenção internacional. Além do impacto ambiental, há consequências econômicas e sociais. Em regiões como a Amazônia, espécies migratórias sustentam a maior parte da pesca e garantem renda e alimento para milhões de pessoas. Para tentar reverter o cenário, a ONU propõe medidas imediatas, como proteção de corredores migratórios, manutenção do fluxo natural dos rios, criação de planos de ação por bacia, monitoramento conjunto entre países e coordenação da pesca. Uma área na costa do Rio Grande do Sul será o mais novo parque marinho do Brasil, com tamanho equivalente a 1 milhão de campos de futebol e 160 quilômetros de extensão de praia. O local foi transformado em parque marinho para proteger baleias, tubarões e espécies ameaçadas de extinção, como a toninha. O Parque Nacional do Albardão, criado no último dia 6 de março,
tem mais de 1 milhão de hectares, área quase 100 vezes maior que o Parque Marinho de Fernando de Noronha, em Pernambuco, 73 vezes o da Ilha dos Currais e 11 vezes o de Abrolhos, na Bahia, os 3 que já existiam no país. Pesquisadores e ambientalistas dizem que a unidade de conservação é essencial para a proteção de espécies ameaçadas de extinção e para o repovoamento de estoques pesqueiros, reduzidos pela pesca industrial intensiva. Os moradores da região avaliam impactos negativos na economia. Um projeto protocolado na Câmara dos Deputados tenta derrubar o decreto que criou o Albardão, alegando falta de discussão prévia e prejuízos para a população local. O sindicato que representa os pescadores da região sul afirma que a criação do parque vai afetar o setor pesqueiro nacional sem garantir a preservação do Albardão, que ficará exposto a barcos pesqueiros do exterior. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade diz que a criação das unidades foi precedida de audiências públicas e que o uso direto dos recursos naturais por meio de atividades de ecoturismo e visitação é um dos objetivos de criação da unidade da categoria Parque Nacional. Além do Parque Marinho, que avança da Praia Mar Adentro até cerca de 180 quilômetros, foi criada uma área de proteção ambiental com 55.983 hectares para proteger a região costeira, no litoral sul do Rio Grande do Sul. As unidades de conservação ficam no município gaúcho de Santa Vitória do Palmar. De acordo com um dos pesquisadores envolvidos no projeto, a região tem biodiversidade singular, marcada pela influência do mar Patagônico. O decreto presidencial foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União no dia 6 de março, mas os estudos para a criação do parque começaram há mais de 30 anos. 2 audiências públicas foram realizadas em abril de 2024, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no campus da FURG em Santa Vitória do Palmar. O projeto final do ICMBio estabeleceu um mosaico de áreas de proteção integral e de uso sustentável. Nestas são permitidas atividades econômicas de baixo impacto, como a pesca artesanal. Estudos da FURG e do Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental subsidiaram a criação do parque. E em São Paulo, uma mulher foi condenada pela justiça a pagar R$ 500 para o vizinho, cada vez que os cachorros dela latirem. Acompanhe. Um caso inusitado chamou a atenção na zona leste de São Paulo. Um advogado processou a sua vizinha por causa dos latidos dos cachorros dela. A decisão judicial determinou que a mulher pague uma multa de R$ 500 cada vez que os cães perturbarem o sossego do advogado. O conflito começou após ele se mudar para a residência há 2 anos e alegar incômodo com os barulhos vindos da casa ao lado. Sandra vive no local há 17 anos com 6 cachorros e 5 gatos adotados. Ela afirma que alguns dos animais necessitam de cuidados especiais. Apesar das tentativas do advogado em resolver a situação através da polícia e denúncias por maus tratos, todas consideradas improcedentes, ele optou por entrar na justiça. O juiz responsável pela sentença fixou uma indenização inicial próxima a R$ 8.000, além da multa adicional pelos latidos. A acusação também mencionava suspeitas sobre Sandra manter um hotel clandestino para pets, baseando-se em postagens nas redes sociais, nos quais ela oferecia serviços como babá para animais. A postura do advogado não é unanimidade entre os vizinhos. Muitos afirmam que ele frequentemente causa discórdias. Sandra está recorrendo à justiça contra essa decisão, enquanto manifesta a sua preocupação em perder os seus animais ou enfrentar dificuldades financeiras pelas multas impostas. Respirar o ar da zona rural do interior do estado de São Paulo pode ser mais perigoso do que na capital paulista. Foi o que revelou uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. Os pesticidas seriam um grande vilão desta história. O estudo foi realizado pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a USP, nas cidades de Piracicaba, Capuava e na capital paulista. A presença de pesticidas no ar foi detectada tanto em áreas urbanas e industriais quanto rurais, o que indica o impacto desses produtos para além das regiões onde são utilizados. Também foi comprovado que esses materiais são transportados pelo ar e chegam em áreas mais afastadas. A amostra de Piracicaba registrou um nível mais alto de atrazina, um composto usado para o controle de pragas em culturas de cana-de-açúcar.
Apesar de estar associado a alguns tipos de câncer e de permanecer por longos períodos no ambiente, seu uso é permitido no Brasil. A preocupação aumenta porque o cultivo de cana no estado de São Paulo é o que mais recebe pulverização aérea. O Instituto acredita que a aplicação dessa forma deveria ser questionada, já que o sobrevoo tem ocorrido em alturas não recomendadas, permitindo que correntes de vento espalhem ainda mais o produto químico durante a aplicação. Os danos mais comuns à saúde incluem alterações hormonais em alguns tipos de câncer, como linfoma. Esses riscos aumentam conforme o tempo de exposição e a concentração dos compostos. A pesquisa reconhece a importância da atividade agrícola no país, mas levanta preocupações sobre o uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos. O estudo também apontou que essas substâncias impactam a água, os rios e o mar. No entanto, por ser uma pesquisa muito cara, a ciência não consegue se aprofundar totalmente nos verdadeiros reflexos desses compostos na natureza. A Associação Nacional das Empresas de Produtos Fitossanitários afirma atuar no setor regulatório e na educação voltada ao campo, com o objetivo de evitar casos de intoxicação e contaminação ambiental. A CTF declara seguir boas práticas internacionais. Segundo a companhia, dados indicam uma tendência de redução desses poluentes e o órgão também monitora a presença de agrotóxicos em águas superficiais e subterrâneas. Já o governo estadual afirma ter capacitado mais de 80 mil produtores rurais em todo o Brasil por meio do programa Aplique Bem do Instituto Agronômico de Campinas, promovendo campanhas de segurança na aplicação desses produtos químicos. Um estudo divulgado pela Unicef mostrou que muitos pais de crianças no Brasil veem o consumo de ultraprocessados como algo saudável para os filhos. Poucas pessoas leem a tabela nutricional dos produtos que aparecem nos rótulos e muitos nem entendem. Por isso, as informações raramente são levadas em conta na hora da compra. A presença de imagens de frutas, de alimentos naturais e de selos como vegano ou sem glúten contribui para esse entendimento equivocado. O estudo do Unicef mostrou que em comunidades urbanas do Brasil, os ultraprocessados são frequentemente associados à ideia de infância feliz e até de conquista social, mesmo com a preocupação das famílias com a saúde das crianças. O relatório apontou que os responsáveis até conseguem diferenciar o que é saudável do que não é, mas a forma de preparo e a composição dos alimentos acabam confundindo essa percepção, como no caso da fritadeira elétrica, já que muita gente acha que só por usar esse tipo de equipamento o alimento se torna saudável, mesmo sendo ultraprocessado. Outros fatores sociais, como o preço dos produtos e a sobrecarga das mães, também estão relacionados ao aumento do consumo de ultraprocessados. De acordo com a pesquisa, 9 em cada 10 mães são as principais responsáveis por comprar e oferecer alimentos às crianças. Essa responsabilidade nas decisões sobre alimentação e atividade física está ligada à sobrecarga das mães e à falta de rede de apoio. Sobrecarga essa que, inclusive, acaba favorecendo o consumo de ultraprocessados pela busca por praticidade. No relatório, o Unicef reforça a importância de reforçar as regras sobre o consumo de ultraprocessados por crianças e adolescentes no Brasil, incluindo a publicidade infantil, a taxação desses produtos e a promoção de ambientes escolares mais saudáveis para reduzir a exposição a esses alimentos. Para conter o aumento do consumo, a entidade também defende ampliar creches e escolas em tempo integral, para garantir melhor acesso à alimentação adequada e reduzir a sobrecarga das famílias, apoiar iniciativas comunitárias como hortas, feiras locais e projetos esportivos, e investir em comunicação para mudar hábitos. A temperatura do planeta subiu sem parar na última década, atingindo o maior nível já observado desde o início das medições nos anos 60. No relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, que alerta para os impactos que poderão durar centenas ou até milhares de anos. A Terra hoje tem uma temperatura média de 15 graus durante o ano inteiro.
bem mais alta do que no período pré-industrial, sem esquecer que para fazer a média desta conta é preciso contar os 10% do planeta cobertos por gelos, que está derretendo e aumentando o nível dos mares, mas ainda temos gelo. Segundo o documento, os grandes causadores dessa triste realidade são conhecidos: os combustíveis fósseis que poluem o meio ambiente, como o carvão mineral, o petróleo e seus derivados, como a gasolina, diesel e querosene, além da energia proveniente do gás natural. Mesmo com o planeta pedindo socorro, a discussão sobre energia renovável mal entra no debate público. Os dados mostram que as últimas décadas de degradação ambiental terão repercussão por séculos. O clima global está em estado de emergência. O planeta está sendo levado além de seus limites. Todos os principais indicadores climáticos estão no vermelho. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também destacou que o alerta climático ocorre em paralelo à escalada da guerra envolvendo o Irã, que vem pressionando os preços globais de energia. O risco de interrupções no fornecimento de petróleo, especialmente no Estreito de Hormuz, fazendo o preço do barril disparar, reacendeu a dependência global de combustíveis fósseis, o que agrava ainda mais os impactos ambientais. Todo esse desequilíbrio teve um aumento significativo desde o início dos registros de observação na década de 1960, em especial ao longo dos últimos 20 anos, até alcançar um novo recorde em 2025. Toda essa pressão que o planeta vem sofrendo se reflete naturalmente na natureza. Os oceanos, por exemplo, estão absorvendo mais de 90% desse calor adicional e também bateram recordes de aquecimento. Entre 2015 e 2025, vivemos os 11 anos mais quentes já registrados. Em 2025, nossas geleiras continuaram retrocedendo e o gelo seguiu derretendo. O aquecimento dos oceanos e o derretimento do gelo terrestre estão impulsionando o aumento do nível global do mar no longo prazo. A pesquisa aponta uma problemática que representa apenas a ponta do iceberg. Mais de 1 bilhão de trabalhadores em todo o mundo enfrentam riscos relacionados ao calor em seus locais de trabalho em algum período do ano, especialmente aqueles que atuam nos setores agrícola e da construção civil. A ONU reforçou a urgência de políticas de combate e de conscientização sobre a mudança climática, pensando no planeta e especialmente nos países mais vulneráveis, que enfrentam grandes dificuldades para lidar com esses impactos. Os jovens estão reduzindo o consumo de algumas drogas, álcool e os cigarros tradicionais. Mas o número de usuários dos cigarros eletrônicos dobrou nos últimos 5 anos. Um problema grave, porque já que são proibidos, os vapes não são fiscalizados. Muita gente nem sabe o que está colocando no organismo. O uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes brasileiros tem crescido de forma acelerada, na contramão da queda observada do consumo de outras substâncias. Em 2024, cerca de 29% dos estudantes de 13 a 17 anos afirmaram já ter utilizado vape no país, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento indica que a experimentação do dispositivo praticamente dobrou nos últimos 5 anos. O avanço ocorre ao mesmo tempo em que diminui o uso do cigarro tradicional, álcool e outras drogas entre jovens. O consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, caiu de 63% em 2019 para 53% em 2024 entre os adolescentes, enquanto o cigarro convencional recuou de 23% para 18% no mesmo período. Outros estudos também apontam o crescimento do mercado de cigarros eletrônicos no país. O levantamento da Inteligência de Pesquisa e Consultoria estima que o Brasil tinha cerca de 2 milhões de usuários de vape em 2022, número 4 vezes maior do que o registrado em 2018. Paralelamente, as apreensões realizadas pela Receita Federal aumentaram significativamente, passando de 450 mil dispositivos em 2021 para mais de 1 milhão
no ano passado. A pesquisa também aponta diferenças entre grupos e regiões. A experimentação é mais frequente entre meninas do que entre os meninos e ocorre com maior incidência entre alunos da rede pública. Regionalmente, o Centro-Oeste apresentou o maior crescimento, saltando de 23% para 42% no período analisado. Especialistas alertam que a popularização dos cigarros eletrônicos representa um novo desafio para as políticas de saúde pública. Apesar de proibidos no país, os dispositivos continuam sendo vendidos em lojas, por ambulantes e pela internet. Como se trata de um mercado ilegal, não há controle sobre as substâncias presentes no aparelho, o que aumenta os riscos à saúde. Estudos indicam que o vape pode causar dependência de nicotina, danos pulmonares e outros problemas respiratórios, além de expor os jovens a compostos químicos potencialmente tóxicos. Um médico no sertão de Pernambuco criou uma maneira para entregar as receitas aos pacientes. Ele faz desenhos para as pessoas que não sabem ler e escrever sobre como deve tomar os remédios. Desenhos coloridos, um sol, um café, uma lua ou um comprimido. Não estamos falando de um desenho animado e nem brincadeira de criança. Pelo contrário, é algo muito sério que pode salvar vidas. São receitas médicas para pacientes que não sabem ler e nem escrever. A ideia de fazer as ilustrações foi desse médico. Ele criou uma plataforma chamada Cuidado para Todos. O objetivo foi criar uma solução para pessoas analfabetas. Todo médico tem a fama de escrever garranchos, letras difíceis de entender, mas na cidade de Petrolina, que fica a 700 quilômetros de Recife, a capital de Pernambuco, nem quando os médicos escreviam com letra legível, os pacientes compreendiam e ficavam com vergonha de perguntar para o médico o que estava escrito. E isso prejudicava o tratamento. Na minha profissão, ao fazer a receita, por mais esmero que eu tivesse, fazendo uma letra bonita, fazendo desenhos, eu percebia que ainda existia uma lacuna grande. Durante a minha residência médica, eu sou médico de família e comunidade, durante a residência a gente enfrentou uma pandemia, então havia uma pressão por atendimentos, e as instruções deveriam ser passadas com muito cuidado. E eu percebia que ao desenhar, o tempo que eu poderia estar conversando com os pacientes, eu estava desenhando. Então eu precisava de algo que pudesse me permitir entregar esses desenhos, e conversar para instruir também, associar as duas coisas, Como um remédio, os desenhos surtiram efeito. Lucas, juntamente com um amigo, criaram uma plataforma com uma lista dos remédios mais usados. Para cada um deles, há uma série de ícones que ajudam o paciente a entender o tratamento. O médico só precisa pesquisar o remédio, selecionar os que deseja, colocar na receita, imprimir e entregar ao paciente. Além disso, a plataforma mostra em qual farmácia será possível encontrar os medicamentos indicados. Mas a recepção foi muito boa em relação às imagens. Muitos até passam a explicar para outras pessoas, olha, fui no médico, ou é divulgado ali em comunidade, na unidade básica tal. A gente consegue entender o tratamento. Hoje, essa é a realidade de muitas pessoas no Brasil. Segundo o IBGE, foram registradas 9,1 milhões de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas. Agora, com esse novo método, através da plataforma Cuidado para Todos, pessoas de todo lugar do país poderão ter suas necessidades atendidas. Médicos brasileiros criaram um tratamento para jovens e adultos dependentes de telas, buscando reduzir o uso excessivo e promover uma relação mais equilibrada com a tecnologia. A primeira etapa dessa terapia é olhar a natureza, esquecer as telas durante 3 dias, deixar o celular no quarto de um hotel perto da capital paulista na hora da caminhada, no meio do verde recheado de vida animal. Depois desse período, os participantes retornam às suas rotinas e seguem em cuidados que envolvem internações multidisciplinares. O Centro de Tratamento de Saúde Mental criou o programa após identificar o aumento no número de pessoas viciadas na tecnologia, tão importante nos dias atuais, mas que em excesso provoca doenças que exigem medicamentos e internações.
Ao mesmo tempo, são poucos os profissionais especializados no tema. O tratamento inclui jogos de tabuleiro, acompanhamento com psicólogos e psiquiatras, além de outras abordagens terapêuticas. Especialistas destacam que a abstinência total de celular ou computador não é considerada viável nos dias de hoje. O objetivo é promover um uso mais equilibrado, consciente e autônomo da tecnologia. A primeira edição do programa está prevista para abril deste ano em São Paulo e terá duração de 90 dias. A proposta é acolher crianças, jovens e adultos que apresentam uso excessivo de telas com prejuízos na vida pessoal, mas que encontram dificuldade para mudar esse comportamento sozinhos. De acordo com especialistas da clínica, nem todo uso intenso de tecnologia é considerado um problema. O alerta surge quando o indivíduo perde a capacidade de se autorregular e de organizar a própria rotina. O programa aposta em um acompanhamento multidisciplinar com foco também no fortalecimento dos vínculos familiares, na retomada das relações presenciais e na qualidade de vida. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!